Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit. Esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas para capturar leads, páginas para vender produtos, serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, empilhar um em cima do outro, e depois você pode customizar cada um deles, alterando as cores, os backgrounds, as imagens em destaque, vídeos, os links dos botões, enfim, deixando com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então, esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você chegou agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar esse conteúdo criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje, a página que nós vamos analisar é a página do Hernani. O Hernani, ele trabalha no nicho de desenvolvimento pessoal e ele criou esse material aqui. A gente já analisou uma outra página do Hernani, essa é uma página de um produto diferente, que é uma página aqui de um produto que é um e-book sobre autodesenvolvimento pela leitura. Então é um guia para criar o hábito da leitura, absorver conhecimento e aplicar o que aprende na vida real. Então vamos dar uma olhada aqui na página do Hernani. Ele criou um cabeçalho aqui, daí tem a headline, aqui tem o mockup e aqui o preço, né? Apenas R$ 9,90. Sim, eu quero acessar meu e-book. O que vai encontrar nesse e-book? Técnicas para escolher livros alinhados aos seus objetivos, estratégias de leitura eficaz, exercícios práticos, ok? O que poderá acontecer depois de aplicar o conteúdo, né? Criar uma rotina, aumentar o foco, aplicar o que aprende, transformar a leitura em ferramenta de evolução. Aqui quem é o Hernani. Aqui uma garantia de 7 dias, né? E aqui ainda um CTA final e aqui tem uma barra de contador regressivo. Vamos voltar aqui do início. A página do Hernani é uma página bem curtinha e é uma página que eu sinto que está faltando alguns elementos importantes que podem ajudar a desenvolver um pouco mais o argumento de venda, o argumento mais persuasivo aqui na página dele. O primeiro ponto, essa primeira dobra, que eu estou pensando ela já adaptada para uma tela de celular, eu acho que ela pode funcionar, acho que é interessante esse cabeçalho aqui. Talvez uma coisa que eu tiraria seria a questão do e-book, eu colocaria como um livro digital. E-book criou um estigma no mercado digital de que é uma coisa rasa, uma coisa sem valor, uma coisa que, né, de tanto ser usado como isca gratuita, e-book criou um estigma negativo. Então, eu tiraria esse termo e eu colocaria livro digital. Acho que livro digital tem um sentimento de algo que tem mais valor do que simplesmente colocar como e-book. Eu achei a headline do Hernani interessante, um guia prático e transformador para criar hábitos de leitura, absorver conhecimento com mais profundidade e aplicar o que você aprende na vida real. Aqui, Hernani, eu não tenho acesso às suas métricas, eu não sei como é que é hoje o seu processo de vendas. Mas vai aqui uma provocação para você refletir. Se essa é uma dor real do seu possível cliente ou não é? Eu realmente não sei. Embora eu também atue prestando serviço nesse mercado, né, para profissionais de desenvolvimento humano, essa é uma dor que eu nunca mapeei. Pode ser que ela exista de fato, particularmente eu nunca vi por esse ângulo. Se é uma dor real que você encontrou e que você está tendo vendas recorrentes, ou está pelo menos tendo um interesse genuíno nisso, você pode ter descoberto aqui um viés que ainda não estava sendo explorado e que você pode, tem potencial para escalar aqui dentro. Mas caso as vendas estejam patinando um pouco, pode não ser, por exemplo, só a página, pode não ser só o criativo, pode não ser só a campanha, pode ser também o posicionamento, o ângulo de abordagem. Porque um guia para desenvolver o hábito da leitura não é uma coisa assim tão atraente num primeiro momento. Como transformar como aplicar
o que você aprende na vida real, como absorver conhecimento e aplicar o que você aprende na vida real, talvez seja uma abordagem um pouco mais interessante do que o criar o hábito de leitura. Novamente, aqui eu não sei, aqui é uma análise que você vai precisar fazer e que você pode inclusive fazer com testes, né? A gente sempre defende muito isso no marketing, testar. Você pode utilizar esse mesmo produto, não precisa alterar o produto, exatamente o mesmo produto, você pode usar com a abordagem A e com a abordagem B. A abordagem A pode ser, por exemplo, um guia prático e transformador para criar o hábito da leitura, absorver conhecimento, e a abordagem B pode ser simplesmente um guia prático para absorver conhecimento com mais profundidade e aplicar o que aprende na vida real. Entende a diferença? O criar o hábito de leitura, ele está subentendido aqui, ou pelo menos não é o centro da sua oferta. Aqui, o centro da sua oferta é o absorver conhecimento e aplicar na vida real. Nesse outro aqui, o foco está em desenvolver o hábito da leitura. A diferença principal entre o A e o B é que no B eu não estou limitando, pelo menos na cabeça do meu cliente, ao ato de ler. Eu estou fazendo com que ele pense que lendo, assistindo vídeos ou palestras, vivenciando algo, tudo isso, todo esse conhecimento que ele adquire de outras formas e não só com a leitura, pode ser transformado. Enquanto aqui eu estou deixando bem claro que eu estou criando esse recorte, que é criando o hábito da leitura, é através da leitura que você vai absorver o conhecimento. Pode parecer uma diferença boba, mas isso pode ter um impacto real. Testa essas duas abordagens, são duas vertentes, dois ângulos diferentes para você testar aqui. Daí você tem o mockup, tá bem legal esse mockup, ficou bem bonito, apenas R$ 9,90. Eu estou pensando aqui visualmente que numa tela de celular, isso aqui tudo deve ficar dentro de uma primeira dobra. Se não ficar dentro de uma primeira dobra, se ainda estiver extrapolando, né, toda aquela tela inicial, daí eu tiraria esse cabeçalho, tiraria essa tag aqui de cima. Porque é mais importante que a sua headline, o mockup, o valor e o botão estejam aparecendo do que essa tag aqui, porque no fim do fim, ela está repetindo a sua informação. Ela está trazendo para uma outra abordagem, né, autodesenvolvimento pela leitura, ok, ela está ampliando um pouco o seu escopo, mas ainda assim não é o principal aqui da sua página. O principal aqui da sua página é essa mensagem aqui com o mockup, o preço e o botão. Então, analisa. Quando você abre a sua página, você consegue ver tudo isso aqui até o botão? Se não conseguir, tira essa tag para que ela fique na sua primeira tela. Por exemplo, no computador não dá para ver. Quando eu rolo assim, eu consigo ver. Consigo ver, né, a headline, o mockup, o valor e o botão. Então, no computador, eu sei que tirando essa tag resolve. Testa isso no celular também, que é por onde vem, pelo menos vai, 80% do nosso tráfego em geral vai vir pelo celular. Daí você faz esse teste. O que você vai encontrar? Uma coisa aqui, as suas margens, elas estão muito pequenininhas, tá vendo como tá tudo meio apertado? Aqui aumenta um pouquinho a margem de branco aqui de rodapé desse botão e aumenta um pouco a margem de topo aqui desse bloco de lista aqui. O que você vai encontrar nesse e-book? Técnicas para escolher livros alinhados aos seus objetivos, estratégias de leitura eficaz, exercícios práticos, modelos de rastreadores, indicação de 20 livros essenciais para o autodesenvolvimento e muito mais. Uma outra mudança que você poderia fazer, ao invés de fazer nesse bloco de lista, sei que aqui você já usa, eu ia recomendar um bloco de caixinha, você já usa um bloco de caixinha aqui embaixo, né? Mas daria para testar para ver como é. Não exclui esse, só duplica e faz o teste. Como é que ele ficaria visualmente? Um bloco de caixinhas onde você vai colocando cada um desses tópicos ali com uma imagem que o represente. Então, uma imagem que represente as técnicas. Uma imagem, não um ícone. É diferente desse aqui. Ao invés de você adicionar novas caixinhas de ícones, você vai excluir todas as caixinhas de ícones e vai adicionar caixinhas com imagem. E daí ali você vai colocar uma imagem que representa esse tópico, uma para esse, uma para esse, uma para esse, uma para esse, uma para esse. E o muito mais, inclusive, você pode até descrever um dos tópicos que seria o muito mais e colocar o muito mais no final. Que daí você pode fazer 3, 3, vai ficar uma sequência ali de 6 caixinhas. Ao aplicar o conteúdo, você poderá criar uma rotina de leitura leve e consistente, aumentar o foco, ok. Aqui tem o seu botão de ação, aqui o botão tá levando também para o checkout, né? Legal.
Quando a gente está falando de livro, uma das coisas que a gente pode fazer também numa página de livro é descrever os capítulos, capítulo a capítulo. Então, sei lá, você está falando aqui de um livro de. Vou colocar como se cada um desses tópicos fossem um capítulo diferente. Então, 5 capítulos, 6 capítulos. Você vai fazer ali, capítulo um, o que que tem um resuminho desse capítulo um, capítulo 2, um resumo do capítulo 2. É parecido com esse bloco aqui, só que ele está dando mais profundidade. Então, ao invés de você não vai repetir técnicas para escolher livros alinhados aos seus objetivos. Você vai pegar e vai colocar o nome do capítulo um e uma descrição mais aprofundada do capítulo um. E daí essa descrição, sim, ela vai se conectar a esse tópico aqui. Depois, capítulo 2, a mesma coisa. É uma descrição que vai se conectar a esse aqui, capítulo 3 a esse aqui, o capítulo 4 a esse aqui. Claro, se estiver nessa divisão. Tem que analisar se isso faz sentido no seu modelo de livro, no modelo de livro que você criou. Se não, ele está dividido, por exemplo, em 4 capítulos e cada um se conectaria a um desses. Então, você pode fazer justamente isso: capítulo um, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e cada um deles vinculando a esses tópicos. É importante que não seja só uma repetição, tá? Que não seja só criar uma rotina de leitura leve e consistente. Se esse já for o nome do seu capítulo, daí talvez você possa alterar o texto dessa caixinha para dizendo isso de uma outra forma e deixar isso aqui para o título. Eu imagino que não vai ser, que o criar uma rotina de leitura leve e consistente, ele não é um nome convencional de capítulo. Não estou dizendo que não pode ser o nome do seu capítulo, só estou dizendo que não é um nome convencional. Então, caso realmente não seja, você pode simplesmente colocar ali, capítulo um, criando uma rotina de leitura leve. Não sei se é isso. Capítulo 2, aumentando o foco, a retenção e a clareza. Capítulo 3, do aprendizado à ação. Capítulo 4, transformando a leitura em ferramenta de evolução. Enfim, que eu estou pensando em nomes de possíveis nomes de capítulos, e depois você ainda vai ter uma descriçãozinha de cada um. Você vai conectar ao que a pessoa vai poder fazer, ou seja, o aprendizado que ela vai ter, aos capítulos. Então você está vinculando o benefício, ou seja, aquilo que ela aprendeu, aquilo que vai mudar na vida dela, a o método, aquilo que está dentro do livro. Como que ela vai aprender isso? Porque no capítulo um fala desse tópico, porque no capítulo 2 fala desse tópico, e no capítulo 3 desse tópico. E daí uma das formas de você fazer isso é utilizando, por exemplo, blocos de texto em 2 colunas. Você vai pegar o bloco de texto em 2 colunas, você vai diminuir o tamanho da coluna um para, por exemplo, 25%. Então vai ficar uma proporção 25, 75. Vai ficar uma proporção ali bem pequeno para a coluna A e bem maior para a coluna B. Nessa coluna A, você vai colocar, por exemplo, capítulo um e o nome do capítulo. Enquanto na coluna B você vai fazer a descrição desse capítulo. Ou você vai colocar só capítulo um e daí na coluna B você vai falar o nome do capítulo e a descrição desse capítulo. Você vai duplicar esse bloco de texto em 2 colunas e vai fazer a mesma coisa para o capítulo 2. Capítulo 2 na coluna A e na coluna B, o título do capítulo 2, a descrição do capítulo 2 e assim por diante para todos os capítulos que você tiver. Assim você consegue criar como uma espécie de lista ali, onde vai ter o número do capítulo, o título do capítulo, a descrição. E depois, sucessivamente. Número do capítulo, título, descrição, número, título, descrição. Eu não sei se você já teve vendas desse material, Hernani, mas outra coisa que ajudaria bastante aqui na sua página seriam depoimentos, seriam os feedbacks, né, de quem já leu. Se você ainda não tem, o que que eu faria no seu lugar? Eu pegaria 3 clientes, 3 ou 4 clientes que você já possui, que já são seus clientes de outros produtos, enviaria para eles, né, conversaria com eles dizendo: eu criei esse livro, eu queria alguns depoimentos, eu vou te presentear, porque você já é meu cliente, vou te presentear com esse material, mas eu gostaria, se você puder, de me dar um feedback sobre esse material, me dar um depoimento, para eu poder, porque ele me ajuda muito nessa parte de divulgação, a parte de marketing. Daí você vai enviar ali para 3, 4, 5 pessoas, não precisa mais que isso. E você vai esperar, né? Elas vão demorar aí alguns dias, talvez uma semana para ler, e você vai pedir para que elas deem então um feedback sobre esse material e você vai poder colocar aqui na sua página. Então você vai estar honrando essa pessoa, vai estar presenteando ela, ela vai se sentir, né, presenteada, e ainda você vai ter alguns depoimentos para colocar aqui na página.
Um outro bloco possível aqui na sua página seria aquele bloco de para quem é e para quem não é. Qual é o tipo de pessoa, o tipo de mentalidade que a pessoa precisa ter? Qual é o tipo de propósito que ela precisa ter para poder aproveitar o seu material? E qual é o tipo de mentalidade que normalmente a pessoa não tem, ou a pessoa tem quando ela não quer aproveitar um material como esse? Então, se você não quer desenvolver o hábito de leitura, este não é um material para você. Se você não acredita no seu potencial de desenvolvimento, aqui eu estou pensando já bem numa linguagem de desenvolvimento humano, né? Se você não acredita no seu potencial de desenvolvimento, se você não acredita que as pessoas podem evoluir, enfim, você vai colocar o para quem é e para quem não é. Normalmente esse bloco de para quem é, para quem não é um bloco que ele causa muito mais identificação do que afastamento, porque as pessoas elas tendem a se enquadrar naquilo que é positivo, naquilo que funcionaria para ela. Então, você vai colocar ali algo que também ajuda a pessoa nesse processo de identificação. Eu sou uma pessoa que acredita no potencial de desenvolvimento. Eu sou uma pessoa que gosta de ler. Eu sou uma pessoa em busca do meu autoconhecimento. Entende? Você vai criar esse senso de pertencimento, esse senso de que eu sou a pessoa para quem ele escreveu este livro. Depois você tem aqui quem é o autor, né? Mais de 10 anos de experiência, com desenvolvimento humano, legal. Aqui é o mesmo problema de antes das margens, né? A margem até desse bloco aqui do Quem é Você, eu aumentaria só a margem de topo aqui, que ela está muito próxima do botão, mas não é nada grave. Mas esse bloco aqui de garantia, ele tá claustrofóbico, ele tá muito apertado, tá vendo? Então, você aumentar um pouco a margem de topo e um pouco a margem de rodapé, já vai dar um pouco mais aquela sensação de área livre. As áreas livres, eles são importantes no design, eles fazem com que o fluxo de leitura, com que toda a percepção visual da nossa peça, da nossa página, ela fique mais agradável. Às vezes eu chamo também isso de respiro visual, dá um respiro na página. Porque às vezes é tanta informação grudada que aquilo se torna difícil de ler. Então, ter um pouco mais de espaçamento aqui dentro desse bloco, ele vai ajudar a dar essa sensação de mais limpeza na sua página e não tudo tão apertado, tudo tão grudado. Inclusive, esse acesse o seu material por apenas, isso aqui eu faria nessa mesma cor de fundo, nesse mesmo cinzinho aqui, ó. Não precisa ser 2 blocos separados. Só, de repente, diminuir esse título e, novamente, aumentar um pouquinho a margem entre os dois, só para não ficar esse texto grande tão colado com esse texto aqui. Então, você vai aumentar um pouquinho a margem de rodapé desse bloco, aumentar um pouquinho a margem, um pouco a margem de topo, aliás, desse bloco, um pouquinho a margem de rodapé desse bloco aqui, aumenta a margem de rodapé desse aqui também, porque está muito apertado. E faz a mesma cor de fundo entre os dois. Esse mesmo cinzinho você pode colocar aqui, a mesma cor de fundo entre os dois. Esse contador regressivo aqui embaixo, ele está totalmente perdido, porque ele não tem propósito de estar apresentando a sua oferta, ele está perdido aqui. Então eu tiraria esse contador regressivo. E ao invés de um contador regressivo, aqui no final eu colocaria 2 blocos. O primeiro é um bloco de FAQ e o segundo é um bloco de rodapé simples só para marcar o fim da sua página. O principal aqui é o bloco de FAQ. O bloco de FAQ ele é um bloco de quebra de objeção. Então é um bloco onde você vai mapear o porquê as pessoas não comprariam meu livro. Quais são as dúvidas das pessoas que impedem elas de comprar meu livro? Você vai transformar isso em perguntas e você vai responder, para que as pessoas elas já tenham, se elas já tiverem aquela pergunta ali na cabeça, elas não travem na compra simplesmente por não ter uma resposta. Você já tem ali um bloco que responde isso. E muitas vezes é forma de acesso, quanto tempo eu tenho que ter livre para isso? Vou receber imediatamente ou vai demorar algum tempo? Normalmente tem essas perguntas mais genéricas, mas também podem ter perguntas objetivas especificamente sobre o seu produto. Vamos dar uma olhada no checkout. Então, aqui, 2 vezes de 5,21 ou 9,90. E aqui você tem os seus outros livros, né? Eu vi que você tem aqui o seu curso Hábitos Extraordinários. Eu não sei como hoje está sendo esse seu processo de venda. Em geral, produtos mais caros, eles são bons para vender após a primeira compra. Então a pessoa fez essa primeira compra aqui. Ela pagou 9,90 ou ela adquiriu também esses outros 2 que também são 9,90. E aqui, aquilo que eu falei do e-book vale para esses aqui também. Poderia tranquilamente transformar em livro e digitar organização e produtividade.
Livro digital, perguntas poderosas para redescobrir seu propósito. E daí o que que eu faria? Eu faria uma página de obrigado, então a pessoa fez a compra, você vai colocar ela para ser redirecionada para essa página de obrigado, e na página de obrigado, você vai falar sobre como vai ser o acesso dela ao e-book, o que que ela pode esperar deste material, pode dar algum tipo de contato seu para caso ela tenha dúvida, e você vai fazer uma oferta desse curso Hábitos Extraordinários, dizendo que como ela acabou de adquirir o e-book, você tem certeza que ela está disposta a desenvolver um hábito, porque a leitura é um hábito, mas desenvolver hábitos sozinho e sem direcionamento não é fácil. Então, o que que ela pode fazer? Você liberou, com um desconto exclusivo para quem acabou de adquirir esse livro, o curso Hábitos Extraordinários, que ele vai estar de X por Y, e esse curso você faz A, faz B, faz C, faz D, e nesse curso, a partir desse curso, ela vai conseguir também ter uma aceleração desse processo de desenvolvimento. Não significa que ela precisa do curso para conseguir desenvolver esse hábito, mas com o curso ela vai acelerar o desenvolvimento desse hábito e ainda vai poder desenvolver outros hábitos que ela esteja disposta ou que ela já esteja com vontade de desenvolver. Enfim, aqui elaborei uma copy rápida só para poder explicar para você o que que você poderia fazer diferente. Então aqui, para mim, a sua estrutura de oferta, ela está misturada. Esse produto aqui, para mim, ele não cabe nessa primeira oferta. Eu não tenho acesso aos seus números, não faço ideia. Pode ser que você me diga: "Não, Renan, mas eu faço 100 vendas por mês e dessas 100 vendas, 20 as pessoas adquirem o curso junto". Beleza, então ignora tudo que eu falei, porque daí o seu ele como order web tá dando mais do que certo, ele tá funcionando perfeitamente. Mas é difícil alcançar essa métrica. Particularmente, eu acho muito difícil conseguir uma métrica como essa. Porque a conversão de order bumps, em geral, ela funciona melhor quando a gente está com produtos de mesmo preço ou preço abaixo. Um produto que custa 15 vezes o valor, né, desse seu produto aqui, praticamente 15 vezes, é muito difícil de ele ter uma alta conversão pensando na sua venda direta num funil de oferta direta. E sem nenhuma apresentação, né? Não tem nenhum texto explicativo aqui. Eu tenho uma mini thumb e o título e aqui o preço. Então, pensando nesse sentido, eu acredito que é bem difícil que ele esteja convertendo nesse nível que eu falei. Nesse caso, eu testaria esse outro modelo de funil, que é um modelo que a gente chama de one time offer. One time offer é essa oferta única, uma oferta que vai aparecer uma única vez, que é no momento que a pessoa adquirir um produto, aparece essa oferta de um produto mais caro, é um upsell, aparece essa oferta desse produto mais caro para ela com um desconto que faça sentido e com a conexão entre os dois produtos que também faça sentido para que a pessoa aproveite e adquira agora. Essas são as minhas observações. Eu espero que essas dicas tenham ajudado o Hernani e espero que também ajudem você, que não é o Hernani, mas está em busca de melhores resultados. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.